Olá pessoal, sou o professor Udair, do aula de filosofia, e estou aqui hoje com mais uma videoaula sobre as noções introdutórias do jogo de xadrez. Então, para os meus alunos, preste muita atenção e tire suas dúvidas sobre como dar um checkmate, captura e passant e roque do rei. Vamos lá. Nossa primeira aula, o nome das peças. Você pode verificar nesse quadro que o tabuleiro de xadrez é composto por 32 peças, sendo 16 brancas, 16 pretas, 2 reis, 2 damas, 4 torres, 2 de cada lado, 4 bispos, 2 de cada lado, 4 cavalos, 2 de cada lado e 8 peões de cada lado, um total de 16 peões. Observe agora o tabuleiro de xadrez. A primeira casa à sua direita deve ser a casa branca. Agora, vamos colocar as peças no tabuleiro. Primeiro, as torres. É a primeira peça a ser colocada no tabuleiro. São 2 torres de cada lado. 2 torres pretas, 2 torres brancas. A segunda peça a ser colocada no tabuleiro é o cavalo. São 2 cavalos, 2 pretos e 2 brancos, colocados ao lado das torres. A terceira peça a ser colocada é o bispo. Também são 2 bispos pretos e 2 bispos brancos, colocados ao lado dos cavalos. Depois colocaremos a dama, uma dama preta e uma dama branca. Observe uma regra fundamental do xadrez. A dama branca deve ser colocada na casa branca e a dama preta na casa escura ou preta. No caso do nosso tabuleiro, a casa escura está sendo representada pela cor verde. Assim, colocamos a dama preta na casa verde e a dama branca na casa branca. Do lado da dama, colocaremos o rei. São 2 reis, um de cada lado, um de frente para o outro. Por fim, são colocados os peões. São 8 peões de cada lado, 8 peões brancos e 8 peões pretos, formando a segunda fileira, de proteção das peças mais poderosas do jogo. Seguindo adiante, podemos ver o movimento das peças. No diagrama, você pode verificar como se movimenta o rei. As setas vermelhas indicam o movimento do rei. Mais acima, você pode ver o deslocamento do rei. Ou seja, o rei se movimenta em qualquer direção, apenas uma casa por vez. Lembre-se disso. O rei só pode se mover uma casa por vez. Portanto, o rei é uma peça com movimento limitado. Por isso, você deve evitar expor o seu rei logo de início no jogo. Procure evitar movimentar o seu rei. Deixe-o protegido até o final da partida, onde você poderá ativá-lo. Observe agora o movimento da dama. A dama pode andar várias casas para todos os lados, como você lê aí embaixo e como você vê no diagrama. Observe as setas vermelhas. A dama pode andar quantas casas quiser, diferentemente do rei, que só pode andar uma por vez. A dama é a peça mais poderosa do xadrez. Olha as setas. Ela anda em qualquer direção, em qualquer sentido, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para baixo quanto para cima, tanto nas linhas horizontais quanto nas colunas verticais. Também pode andar pelas diagonais. Portanto, a dama não tem restrição de movimento. Dica: não mexa sua dama logo no início. Procure primeiro liberar os bispos
os cavalos. Só depois retire sua dama, para atacar ou para defender o seu rei. Próxima peça são as torres. A torre também é uma peça poderosa. O movimento dela se dá nas linhas e nas colunas. Observe as setas vermelhas. Ela pode tanto andar para cima, para os lados e para baixo. Ou seja, nas linhas e nas colunas, sempre em linha reta. As torres andam, se movimentam, quantas casas elas quiserem. Próxima peça são os bispos. Observe as setas vermelhas. Existem dois bispos, como sabemos. O bispo da Casa Branca e o bispo que está na Casa Verde. Ambos os bispos se movimentam nas diagonais, como está indicado nas setas. Os bispos também podem se mover quantas casas eles quiserem. Lembre-se, o bispo só pode andar nas diagonais, que são essas linhas inclinadas, tanto para cima quanto para baixo. Próxima peça são os cavalos. O cavalo tem um movimento diferente. Pode parecer difícil, mas basta você lembrar que o movimento parece a letra L do alfabeto. O cavalo se movimenta duas casas e vira uma. Ele pode virar tanto para a direita quanto para a esquerda, como para baixo ou para cima. Quanto mais o seu cavalo estiver no centro do tabuleiro, mais peças ele poderá capturar. Preste muita atenção no movimento do cavalo. Ele sempre anda duas casas, na coluna ou na linha, e depois vira uma, para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. O cavalo é uma peça fundamental, porque o cavalo é a única peça do jogo que pode pular por cima de outras peças, como você pode ler aqui embaixo no vídeo. Guarde bem essa regra, nenhuma peça do jogo de xadrez pode pular por cima de outras, com exceção do cavalo. Ou seja, a única peça do jogo que pode pular por cima de outras peças, sejam elas adversárias ou não, é o cavalo. Vamos passar agora para o movimento dos peões. Você pode ler aí embaixo que o peão, na saída, ele pode se mover uma casa ou duas, conforme a escolha do jogador, mas somente no primeiro lance. Guarde bem isso. No primeiro lance, você pode movimentar o seu peão uma casa ou duas. Quando você atingir o meio do tabuleiro, você não poderá mais fazer isso, pois o peão só pode andar uma casa por vez, sempre para frente. Não é permitido ao peão voltar, retornar. O peão também não anda para os lados. Captura das peças. Observe como o rei pode capturar. O rei captura no mesmo sentido em que ele se move. Neste caso, o rei pode capturar o cavalo na diagonal branca. Ele ocupa o lugar da peça inimiga. Note ainda que o rei não poderia capturar o peão preto que está ao seu lado. Isso porque ele ficaria em xeque, já que o bispo preto que está na diagonal verde poderia capturá-lo. Vamos agora ver a captura da dama. Observe que existem 3 peões na linha de frente de ataque da dama. Como a dama se move em qualquer direção, ela pode capturar qualquer um desses peões.
ela pode se mover quantas casas quiser e ocupar a posição de um desses peões. Sejam os peões que estão ao seu lado, à sua frente, ou mesmo nas diagonais. Torre. A torre, como vimos, anda nas colunas e nas linhas, ou seja, se move numa forma de cruz. Observe que ela passa a ocupar a casa do adversário, se movendo quantas casas ela quiser para fazer isso. Neste diagrama, a torre pode capturar o peão que está acima, o bispo que está à direita, o cavalo abaixo ou o peão à esquerda. Vamos ver agora a captura do bispo. Como dissemos, nós temos 4 bispos, 2 bispos brancos, 2 bispos pretos. Observe como o bispo realiza a captura. Ele captura no sentido do seu movimento. Ele pode capturar a torre, o peão abaixo, a dama abaixo ou o cavalo acima. Mais uma vez, captura a torre, peão, dama ou cavalo. Próxima peça. Cavalo. Observe o movimento em L do cavalo para capturar as peças inimigas. Observe ainda que se o cavalo estiver ocupando uma casa escura, como neste caso, a casa verde, no centro, ele sempre vai capturar a peça adversária que estiver numa casa clara, uma casa branca. Nesse diagrama, nós podemos ver que o cavalo pode capturar 3 peças: o bispo acima, o peão abaixo ou outro peão mais acima à sua esquerda. O peão tem um movimento diferente. Como dissemos anteriormente, o peão só pode andar para frente. Mas aí você me pergunta: mas professor, o peão está andando para o lado. Primeiro, isso não é um lado, isso se chama diagonal. O peão está se movendo na diagonal. O peão só pode se mover na diagonal, seja para a direita ou para a esquerda, quando ele estiver capturando. Verifique então que o peão, ele se move para frente, mas a captura se realiza na diagonal. Um peão jamais pode capturar o outro que estiver à sua frente, nem ao seu lado. O peão só pode capturar um outro peão ou uma outra peça que estiver na sua diagonal, seja à direita ou à esquerda. Verifique que do lado do peão branco, mais abaixo, existe um bispo preto e um rei. O rei é rei branco, portanto, peça amiga. Mas o bispo preto é seu adversário. Por isso o peão captura na diagonal o bispo. Mais uma vez, o peão ocupa a casa do bispo preto. E mais acima você vê o peão capturando a torre. Peão na diagonal captura a torre. Observe agora esse diagrama para você identificar como se acaba com o jogo. Ou seja, como o jogo termina, melhor dizendo. É o que nós chamamos de checkmate. No caso, nós temos um cheque. Isso significa que o jogo ainda não acabou. O jogo só acaba quando a expressão checkmate for feita pelo seu adversário ou por você. Checkmate significa o rei está morto. No caso de você dar apenas um cheque no rei adversário, o rei ainda poderá escapar. Nesse diagrama, nós podemos ver o bispo branco se deslocando da diagonal branca
e dando um cheque no rei preto. Veja, o bispo branco saindo da diagonal branca do lado do rei branco, se deslocando até a posição em que ele ameaça de captura o rei preto. A isso nós chamamos cheque. A palavra cheque só é usada quando uma peça ataca o rei adversário. Jamais quando atacar outras peças, apenas quando atacar o rei. Você é obrigado a dizer ao seu adversário que o rei dele está em xeque. Caso não faça isso, e o seu adversário movimente outra peça, você terá que avisá-lo que o rei dele está em xeque e que, portanto, o seu movimento é ilegal. É preciso que você livre o seu rei do xeque. Como você pode fazer isso? De várias formas. Fazendo com que o rei fuja, ou colocando uma peça menos importante na frente do rei, ou então capturando o bispo, no caso ali. Vamos ver agora um xeque-mate. Observe que o rei preto ataca as casas marcadas com um X. Isso significa que o rei branco não pode se mover para nenhuma dessas duas casas, que estão marcadas com X. Portanto, o único movimento do rei branco é para a sua direita, na casa verde. Contudo, é a vez das pretas jogarem. Ao deslocar a torre preta, temos um xeque-mate. Isso porque agora o rei branco está impossibilitado de se mover. Mais uma vez, lembramos que o rei não pode ser capturado. Quando o rei está impossibilitado de se mover, como neste caso, o rei não pode se mover para lugar nenhum, nós dizemos que o rei está morto, ou seja, xeque-mate. Acabou-se o jogo. Agora, vamos ver um movimento especial do rei e da torre. Esse movimento é chamado de roque. Isso mesmo, roque. Lembra uma música, uma dança. Pois é, temos o pequeno roque e o grande roque. No caso, nós vemos o pequeno roque. Temos aí o rei branco e a torre branca. Observe que o roque só pode ser feito quando existir um espaço vazio entre o rei e a torre. Observe mais abaixo que a torre e o rei trocam de lugares. O rei se movimenta 2 casas para a sua direita e a torre se move 2 casas para a sua esquerda, protegendo assim o rei. É o que chamamos de roque do rei. O roque só pode ser feito quando você ainda não mexeu o seu rei ou sua torre nenhuma vez. E também só pode ser feito se a casa por onde o rei passar não estiver sendo ameaçada por uma peça inimiga, ou se ao final do movimento o rei ficar em xeque. Veja agora o grande roque. É a mesma coisa. A diferença é que agora, em vez de ter 2 casas entre o rei e a torre, existem 3 casas vazias entre o rei e a torre. Portanto, o movimento parece ser um pouco maior. De fato é. O rei se move 2 casas para a sua esquerda. Contudo, a torre se move 3 casas, passando a proteger o rei. O roque só pode ser feito uma vez apenas durante um jogo. Vamos ver agora a promoção do peão. Lembrando que o peão ele só pode andar para frente. Ele não pode voltar. É a única peça do jogo que não pode voltar. O peão, portanto, é a única peça do jogo que não pode retornar. Observe no diagrama que o peão, quando alcança a última casa do tabuleiro, ele pode ser promovido, ou seja, se transformar em qualquer peça do jogo, com exceção do rei. Ele pode se transformar numa dama, numa torre, num cavalo ou num bispo. Você escolhe, e a sua escolha não está restrita às peças que foram capturadas.
Mesmo que você tenha uma dama no seu jogo, você pode ficar com 2 ou até 3 damas. Vamos agora mais uma etapa. Captura em passant. Esse nome significa que o peão vai capturar na passagem do adversário. Olhe o diagrama. Lembrando que o peão se move para frente. No diagrama, nós podemos ver que o peão preto se desloca na diagonal e captura o peão branco na sua passagem. Isso porque o peão branco avança 2 casas e é capturado pelo peão preto. O normal é que o peão branco parasse a uma casa à frente, na diagonal do peão preto, o que não ocorre. O peão branco passa pelo peão preto e para ao seu lado. Com isso, o peão preto captura na diagonal. Mais à frente, isso pode ficar claro. Por enquanto, lembre-se apenas que o peão ele se move para frente e captura na diagonal. E lembre-se também que o peão não pode voltar nem andar para os lados. E ainda, o peão, ao alcançar a última casa, pode ser promovido a qualquer peça do xadrez, com exceção do rei. Muito bem. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o xadrez. E até a nossa próxima videoaula.